Oi, meus amores. Fala, gente, Oi. chegamos. Sejam Boa tarde. bem-vindos. Boa tarde. Bom estarmos juntos em mais um comecinho de semana no nosso programa de toda semana ao vivo, das 2h30 até as 4 da tarde. Bem-vindos. Bom demais estar contigo por aqui no Entre Família. Darleide, de volta. Isso que eu ia Senhor, falar, rapaz. a irmã voltou. Voltou, né? Eu achei que ia voltar do Sentimos. Pará trazendo aquele açaizinho pra gente, né? Ai, por causa do figurino, pastor. Ah, Vai não, vendo. foi pra Já Europa. pensou? Isso aqui não é cor de açaí, não. Não, é do cor do quê? Não. É açaí. Olha lá. É? Eu acho, né? Depende, aquele mais O misturadinho. açaí da sua casa é Aquele roxo? açaí meio misturadinho, né? Eu não sei, mas... Gente, olha só, o cara já começou, mas é alguém que a gente tem que se preocupar. É viciado em açaí, tá É vendo? verdade. Ei, eu gosto, hein? É, mas lá na Espanha não tem açaí. Não tem, né, Então Darleide? não... Não tinha. Beijo pro pessoal aí da região dos açaís mais gostosos desse Brasil. Eu nem vou dizer qual, vocês sabem, porque tem uma disputa no Maranhão, com Manaus, com Belém, tem. O norte Beijo pra ali é uma vocês, meus briga amores. boa. Olha só, hoje nós vamos falar sobre vício em cigarro, não é vício em açaí. Não, Não. não é isso É, bom. Esse aí tá dando problema, né? Como é que alguém pega todo o dinheiro que é pra comprar comida, leite e compra cigarro? Queima. Queima. Queimar, né? Queima e se queima. Se autodestrói, né? Não é uma coisa fácil de explicar, nenhum vício é, né, gente? Essa semana especial aqui da Novo Tempo, nós vamos falar muita coisa. Os programas todos estão se relacionando com temas afins para falar das dependências. E o Entre Família de hoje começa justamente com esse alerta, essa coisa toda da gente falar como o cigarro ainda continua fazendo vítimas em todos os sentidos. É verdade. Não é esse negócio, não está mais na moda, porque houve modas e modas, modismos, muita gente ainda que está ali em gerações passadas, que está escravizado até hoje por hábito terrível. Consequências também, né? Ontem, por exemplo, dia 31 de maio, foi o Dia Mundial Sem Tabaco, né? Várias campanhas, várias conscientizações, Dia Mundial Sem Tabaco, essa data que celebra anualmente aí, né? Celebrado no dia 31 de maio, criada pelos Estados-membros da Organização Mundial da Saúde, trazendo esse grande alerta. E o Entre Família, como Darleide e Pastor Milanelli mencionaram, está trazendo esse tema do vício ao longo dessa semana, não só da semana, do mês, de uma forma geral, mas essa semana que acontece algo especial também, né? Aqui na semana que vem, na verdade, aqui na Rede Novo Tempo, mas essa a gente já começa. Semana que vem tem um evento, mas essa a gente já começa. Não, já está acontecendo, amigo. Está acontecendo hoje. Todas as noites. Hoje à noite já é o primeiro Já foi semana episódio. passada ainda, é É com a verdade. Dilene Ebinger. Vai. Pastor, eu tava aqui super admirada, do tipo, cara, ele tá dizendo tudo, ele tá falando tudo Aí, bem, pronto, ele tá esqueci com todas as a- Aí informações saiu do na trilho. ponta da língua, e de verdade, porque Estava, você sabe, deu né? uma fugida. Galera que acompanha a gente já sabe que a gente brinca com a Binal, mas tem a verdade também. Ele não tem a melhor das memórias, assim, todo dia. É de vez em verdade. quando. Não Ele já dá foi É que o campeão foco, do né? Bom de o Bíblia. foco foi para outro lugar e É, assim Porque, sumiu. assim, ele já Aí da foi semana campeão que do Bom foi. de Bíblia, ou seja, não é de todo uma falta de memória. Não. Quando ele quer, quando interessa. Aí ele tava indo super bem, dando conta dos dados e tal. Aí na semana que vem. Não. É nessa pastor, semana. nessa. Todas as Hoje, noites, às às 8 da 20 noite, horas. Começa a semana Isso. especial. Sabe por que tudo isso? Pra gente causar esse alvoroço pra É. você. O que tá acontecendo? Essa semana, minha gente, é hoje que começa, hoje. Isso. Semana que vem é outra semana, essa, viu? Hoje começa aí uma semana toda especial com o lançamento de um material novo da Escola Bíblica junto com o Departamento de Web, que é a Esperança, falando sobre livre do vício. Parabéns. Isso de tudo, Agora né? você viu? Tirou 9,5. 9,5. Tá Isso. maravilhoso. Era tudo Pra pra gente criar começar. um marketing. Exato, pra gente Isso. fazer bagunça no começo do programa. Amores, nós temos especialista hoje, Amanda de Alcântara. Ela é especialista em dependência química, com realmente uma vasta experiência e vai nos ajudar muito com o tema de hoje, os impactos do vício relacionado especialmente ao cigarro hoje. Hoje nós vamos dar atenção aos impactos do cigarro na vida do indivíduo e como isso aparece ou impacta também as relações em família. O que está por trás desse vício? Por isso que a gente vai ouvir também a história da Shirley. Ela tá ali para falar com a gente o que o cigarro causou na vida dela e como, pela graça de Deus, ela tá livre desse vício. Olha só que E é lindo. uma história marcante, viu, gente? De perdas muito significativas e sequelas que vão seguindo, acompanhando aí ao longo de uma vida toda também, né? Não perca. Pois bem, tem isso e muito mais no seu ao vivo que está começando agora, Entre Família, todinho para você. Pausa bem rapidinho e já estamos de volta. Até já.
Estamos de volta por aqui no Entre Família. Bom demais estar juntinho com você agora às 2h36, horário de Brasília. Pois é, estamos por aqui para falar desse assunto tão importante e que causa tanto estrago na vida do próprio indivíduo, que faz uso do cigarro, tabaco, enfim, todos os derivados ali do fumo, quanto aos prejuízos que traz para dentro da família. Dinheirinho que poderia estar sendo investido, empregado em outras coisas para o benefício da família e às vezes dinheiro que nem tem para isso, seria para a comidinha do dia a dia, mas que está sendo usado ali para sustentar esse vício que muitos tentaram sair, voltaram, é um vai e vem, mas hoje você vai entender um pouco melhor como se libertar desse vício do cigarro. Sem contar do aspecto, para além do aspecto financeiro, tem um aspecto emocional. Se tem alguém submetido a um vício, nós estamos falando de alguém que tem um histórico emocional também a ser considerado. Ansiedade, por exemplo. E isso quer dizer, pode e vai levar a alguns desdobramentos em família. Nós vamos falando sobre isso ao longo do programa também. Gente, todo vício esconde uma dor. A gente tenta substituir algumas coisas e aí toda a família é afetada, a sua vida é afetada. Vamos para a pergunta de hoje? Vai aparecer aí na sua tela o QR Code, você já pode apontar o seu celular, mas se você não sabe o nosso WhatsApp, tá aí, é o 1298-315-0249, é direto aí com a nossa produção. E a pergunta de hoje é assim, ó: você ou alguém da sua casa fuma? Ou já teve esse vício? Vamos lá? Será que já passou por aí pela sua casa ou você mesmo? Mas como a sua família foi afetada com isso? Será que afetou você? Afetou a sua família? Fala com a gente vai aguardar suas interações com a gente aqui, tá bom? Abraço, vamos continuar junto aí nesse programa que vai despertar muita coisa de atenção por aí. Fiquei até pensando, né? O cheiro também. Uau, é diferente. Tem pessoas na família que se incomodam com o cheiro, que fica impregnado na Quando pele, entra na casa de algum fumante, você já sente. Sim. Lá no nosso apartamento, acredito que é quem mora do lado, não em cima, não sei. Mas quando começa a fumar, aquela fumaça vem para dentro do nosso apartamento. Aí tem que fechar a janela, a porta-janela ali da sacada, porque começa a ver aquele cheiro forte. E é... Meus amores, e pensar que há alguns anos todos fumavam nos ambientes públicos, restaurantes, e aí houve uma lei. Quando Dentro sai de a aviões lei, também, né? eu lembro que do Paulo Maluf, foi muita gente contra. Que absurdo! Como que absurdo? Amados, o Brasil acende um alerta vermelho neste ano de 2026. Sabe por quê? Após 20 anos de queda, o número de fumantes no país voltou a subir, atingindo quase 12% da população agora fumando. Impulsionado principalmente pelo avanço dos cigarros eletrônicos, que são horrorosos para a saúde. Tem muitos jovens já sentindo as sequelas do uso desse tipo de cigarro eletrônico, hein? Essa dependência cobra um preço altíssimo. Quem fuma perde, em média, 10 anos de vida e gasta mais de R$ 2.700 por ano apenas com o maço básico. Mas o prejuízo não para no bolso do fumante. Dentro de casa, a fumaça mata familiares também, sabia? Pelo fumo passivo. Quem está próximo do fumante fuma também de forma passiva e sufoca o orçamento das famílias mais vulneráveis. Quando o fumante adoece, os parentes perdem renda e precisam parar de trabalhar para variar ou para virar cuidadores destes que são agora doentes. Para o país, a conta é catastrófica. O tabaco gera um prejuízo anual de 153 bilhões, eu falei bilhões e não milhões, de reais. Para cada R$1 de lucro da indústria, o Brasil gasta R$5 tratando os doentes. Ou seja, nós estamos falando de algo que é sumamente grave em todos os sentidos. Para o indivíduo, para a família, para a sociedade, para o sistema econômico, de todas as formas. O vício é algo alarmante, como acabamos de ver, apenas alguns dos dados básicos. Uau, dados alarmantes realmente e, como você comentou, né?
esse vício do cigarro eletrônico tem envolvido a juventude que antes não estava nem aí para cigarro, que veio caindo realmente, agora o cigarro eletrônico, aqueles narguilés também, né? Todo mundo ali em volta tal, reacendeu isso e problemas graves são puxados através disso também, né? Para conversar com a gente, Amanda Alcântara, psicóloga especialista em dependência química, está com a gente mais uma vez aqui no estúdio e vamos falar sobre esse tema. Amanda, prazer te receber mais uma vez. Eu que agradeço. Seja bem-vinda, Amanda. Bem-vinda. Obrigada. Bem-vinda, amada. Você viu aí, menina, os números que antes estavam em queda nos últimos 20 anos, agora volta a subir. O Abinão acabou de falar a respeito dessa novidade, né, também dos cigarros eletrônicos e outros. Parece que algo assim, cool, né, muito uau, é jovem, é moderno. Será que é por isso que eles estão voltando, os números começam a crescer outra vez? E esses números da Neide é muito interessante porque eles estão crescendo muito mais nos adolescentes. Eu fui fazer uma pesquisa que 8% dos adolescentes estão começando com o uso de cigarro e o cigarro eletrônico. Então, engana-se quem acredita que o cigarro eletrônico é uma substituição do cigarro convencional. Então, teve um momento em que entrou o cigarro eletrônico como uma substituição de que, mas pelo menos não é a nicotina. Mas lembrando que qualquer vício, ele está ligado a um hábito e algum desconforto emocional. Então, a pessoa tenta parar de usar o cigarro convencional, se apega ao eletrônico porque ele não tem muito cheiro, ele não é a nicotina, a mão não fica com cheiro, os dentes não ficam, né, a gengiva, que tem toda a questão física que já começa a dar problema. Então, aumentou entre os jovens porque cigarro não é legal, não tem dinheiro para comprar, porque o maço acaba ficando caro para quem não está, por exemplo, trabalhando. Então, começou-se a usar o cigarro eletrônico, porque parece que ele tem recarga e todo mundo vai usando junto. E aí, um monte de problemas, porque às vezes alguém pode passar doenças uns para os outros, porque não vai higienizar, por exemplo, os adolescentes, né, que estão aí nas saídas pela madrugada. Os aparelhos clandestinos e vem muitas bactérias. Sim. Enfim, se já não fosse o agravante, né, disso tudo, tem ainda esse ponto de... E é muito preocupante porque... dificilmente o adolescente ficará só no cigarro ou no vape, né, os eletrônicos. Ele já está acostumado, habituado a fazer uso de outras drogas, né? Não é o caso hoje que nós vamos falar, mas falando de fumo, por exemplo, a maconha. Sim. Né? Estamos falando de tabaco, mas a maconha também entra dentro desse índice que aumenta, triplica, quadriplica, por conta de estar entre os jovens e tudo mais, né? Então, este hábito de eu sinto um desconforto emocional, psicológico e eu preciso de algo para vir aqui, né? E eu ouço relatos, principalmente no consultório, de que, Amanda, às vezes é o cigarro que me deixa confortável, eu tive um dia estressante, eu passei por um estresse, né? Às vezes dirigindo no carro, e aí aquela sensação de você estar aliviando aquilo que está... Uma muleta emocional. Exatamente. No programa Vida e Saúde de hoje, a gente vai tratar com mais propriedade alguns detalhes físicos aí, a dependência propriamente da parte química. Mas eu queria te perguntar o seguinte, os impactos desse vício na vida familiar, o que você nota assim como as piores consequências nesse âmbito do impacto familiar do vício, assim? O isolamento da pessoa nos momentos de comunhão e de troca entre a família. Às vezes, por querer fumar, e às vezes pessoas que estão fumando, antes de apagar, ele já está acendendo o outro, né? E naquele momento, às vezes, dentro de casa, as pessoas às vezes reclamando, poxa, o cheiro, e a pessoa não interage. Então, acaba havendo um isolamento social, porque as pessoas ficam no uso passivo, isso também prejudica, e às vezes até mais, por conta das diversos componentes químicos que tem no tabaco. Então, a pessoa fica lá fora, aí daqui a pouco vai e aí não volta. Então eu vou aonde eu posso ser aceito. No meu cigarro não vai atrapalhar em nada, mas é essa a questão, né? É querer abdicar de algo que te faz mal e que também impacta na sua relação de troca, de sentar à mesa,
e de desfrutar, às vezes, ali daquele momento. Então, eu recebi alguns relatos disso trabalhando, né, em consultório, dessa questão do isolamento. E, em alguns casos, que tem que fazer uma viagem longa, por exemplo, às vezes até de avião, a pessoa não querer ir, porque são muitas horas sem poder fumar. E junto com esse vício vem outros, né? Porque o cigarro traz outros hábitos que vão cercando ali. Que, na verdade, ele vai puxando, né? É o cafezinho de manhã junto com o cigarro. Por exemplo, nas grandes empresas que libera ali 15, 20 minutos para poder ir fumar. E aí vai atrelado também ao cafezinho, aquele momento de aí já não fuma um, fuma 2, 3, né? E tem pesquisas muito interessantes de que profissionais não fumantes rendem muito mais no seu trabalho, no seu dia a dia, porque não fica fazendo essas pausas, porque não fica só 10, 15 minutos. Né? Às vezes já quer emendar em outro, tal. Então, todos os vícios, ele parece ser muito isolado, o tabaco. Mas eu não saio, eu não brigo com ninguém, eu não estou... fazendo mal a ninguém. Não estou fazendo mal a ninguém. Rouba a pessoa de muitas coisas que ela podia estar Ela vivendo disse que não faz mal a ninguém. e fala que não tem problema. Num ambiente fechado, né? Aquela fumaça e isso, né? A questão do isolamento, a inabilidade, às vezes, social, porque às vezes não consegue... tá ansioso, tá deprimido, e aí o cigarro vai, e aí não para. Ou seja, é uma experiência humana constante, em busca de satisfação naquilo que lhe traga algum conforto, sem considerar que atrás, nesse histórico da vida de nós todos, tem um desejo por algo que nos falta. Se nós não soubermos exatamente o que é que vai nos trazer o verdadeiro conforto, nós vamos cair, se não no cigarro. Deus me livre, eu não fumo. Deus me livre, eu não bebo. Mas Deus me livre, muitos de nós às vezes desenvolvemos outros hábitos que se tornam, para além de hábitos, vícios. E se é isso que acontece aí com você, olha para a sua experiência. Eu não fumo, eu não bebo, mas será que tem algum outro vício que tem sido percebido, experimentado de fato na sua vida? Essa semana especial que nós temos hoje o prazer de dar início aqui na Novo Tempo vai tratar especificamente dos vícios, porque são milhares e milhares e milhares de pessoas submetidas aos vícios, e essa é a nossa proposta para você, de nos unirmos para que juntos nós possamos enfrentar e vencer os maus hábitos e os vícios propriamente dito, que são as situações que nos prendem, nos amarram, nos escravizam. Nós estávamos falando agora sobre os cigarros eletrônicos. Alguém pensou, vamos dar uma alternativa para não mais fumar aquele cigarro que queima entre os dedos. Mas em lugar de vir algo que resolvesse, que ajudasse, que desse suporte, o número de jovens morrendo com dificuldades seríssimas, severas de respiração, é alguma coisa alarmante. Tem uma química muito mais potente, provoca um aerosol muito mais potente, o nível de nicotina inalado é muito maior. Então, deixa eu dizer para você de antemão, qualquer alternativa que a indústria te dê será uma alternativa econômica e financeira para a própria indústria, que cria um problema, vende o remédio e cria outro problema e via outro remédio e vira um vício de soluções. Mas nós aqui estamos oferecendo soluções verdadeiras, ou uma solução verdadeira para você, de verdade. Nós temos aqui Livre do Vício. Esse estudo você pode fazer agora, a partir de agora, aí no seu WhatsApp. Não precisa ligar, fazer cadastro, esperar que chegue pelo correio, não precisa. É tão urgente a necessidade que nós pensamos no meio de atender você agora. É pelo WhatsApp. Você vai pedir o curso Livre do Vício, vai me mandar agora uma mensagem e já vai chegar para você imediatamente. O número para você mandar a sua mensagem agora é o 12 982000062, tá? E no vício bem grandão para você não se confundir, porque eu já ia me confundindo com o número decorado aqui do programa, né? Mas este para você pedir agora, e que você que quer ficar livre de qualquer vício, de cigarro, de compras, de sexo, de qualquer vício, qualquer um outro. Eu
tenho esse vício, quero me livrar dele. Eu vou agora mandar uma mensagem no 982-000062 e vou receber no WhatsApp. Ninguém vai ficar sabendo, não precisa você falar para ninguém se não quiser, é só entre nós aqui, tá bom? Liga agora ou manda mensagem agora, é grátis e já vai chegar para você imediatamente. Isso é que é bom demais. Um vício que está durando uma vida inteira, agora pode chegar a hora de você mudar de vida, mudar a sua história. 982000062, manda mensagem agora para a Esperança, livre do vício. Fique livre agora. E já vamos de interação por aqui, pessoal já falando com a gente coisas aí. Vamos ler o que a Roseli Pereira falou com a gente. Olá, boa tarde, Roseli. Somos promessistas e amamos a Novo Tempo. Olha que legal. Meu pai, senhor Derval, faleceu no ano passado aos 75 anos por conta do vício de cigarro. Sofremos demais com idas e vindas ao hospital por 5 anos quando ele teve o primeiro infarto. Hoje vivemos com muita saudade porque ele era simplesmente maravilhoso e nossa família sente muito por ele ter demorado tanto para aceitar Jesus e parar de fumar. Mas temos a esperança viva de que o encontraremos na volta do Senhor Jesus, mas a ausência não é fácil. Olha, amiga, que maravilhoso saber que em algum tempo, pelo menos, mesmo que tenha sido um pouco mais tarde, ele teve a sua fé firmada em Jesus. Mas lógico, a saudade fica, mas que a saudade só te faça querer mais ainda falar sobre a volta de Jesus e preparar outros, ajudando outras famílias a estarem também preparadas com você. Deus te abençoe, viu? Verdade, bênção. Deus te abençoe, minha amiga. Promessa preciosa essa que a gente tem em Cristo Jesus, né? Olha só, daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente vai conhecer um pouquinho a história da Shirley. A Shirley que aos 11 anos começou a experimentar o cigarro, acendendo cigarro para o pai e tal, e a partir daí desenvolveu o vício do cigarro, onde ao invés de comprar um doce, sabe, ali criança, 12 anos mais ou menos, 11, 12 anos, recebia um dinheirinho, ao invés de comprar um doce, ou quem sabe até uma boneca, ela ia comprar o quê? Cigarro para sustentar o seu vício. Vários anos se passaram e o que tem acontecido de lá para cá, o que aconteceu ao longo dessa história também, nos deixa bem impactado e você vai conhecer daqui a pouquinho depois do intervalo. Semana Livre do Vício por aqui na Rede Novo Tempo de Comunicação e hoje o Entre Família trata do assunto cigarro, esse vício que tem aprisionado tantas pessoas, não é mesmo, Darleide? E até quero saber daqui a pouco com a Amanda ali, já até vou deixar meio que no ar aqui, nessa escalonada de vícios aí, será que o cigarro ele é um dos mais fáceis, mais difíceis de abandonar? Tem agora, escalonamento? Né? Pois tem, é, eu queria tem. saber disso também, né? Daqui a pouco Tem. vamos descobrir. Se temos especialista aqui, a Amanda vai responder pra gente daqui a pouquinho, mas veja bem, nós estamos pensando vício hoje, especificamente do cigarro, mas a linguagem dos vícios é muito parecida, Verdade. viu? A maneira como o vício nos toma é muito parecida, o seu padrão. Mas, e os impactos familiares, né? O estresse em família, a dificuldade de conviver com alguém que fuma muito, em todos os sentidos, por fatores econômicos, pela relação em si, muitas vezes ele vai se isolar num ambiente em que a família está reunida, ele sai para fumar, muitas vezes porque não consegue parar. E a saúde emocional desse indivíduo, isso e muito mais a gente ainda conversa no programa de hoje. Nelson Milanelli, cadê você? Tô por aqui, Darleide. E aqui na nossa casa hoje do Entre Família, a gente vai receber a Shirley. Aliás, recebemos a Shirley, mas agora vou falar com ela aqui porque a história dela, a gente estava conversando aqui nos bastidores, me impactou bastante. Shirley, mais uma vez, né? Oi, e que bom que você veio. Sabendo o que você veio fazer, Deus te abençoe. Obrigado pela sua participação em deixar claro o quanto esse vício pode e é prejudicial. Shirley, você estava falando para a gente aqui, 11 anos você começou a fumar? Me conta um pouquinho dessa história. Como é que uma criança de 11 anos tem acesso ao cigarro? Você estava falando alguma coisa do seu padrasto? Então, para mim é um privilégio estar aqui. Estou muito feliz por participar desse programa e dar o meu testemunho, né? Falar como. Então, não é padrasto, pai adotivo. Tá.
porque é uma história muito longa, não vou Sim. contar, claro, mas assim, do vício. Meu pai, eu era muito apegada a ele. Então, aonde ele estava, eu estava junto. Estava junto. Estava junto. E sempre ele ocupado ali, falava, filha, acenda um cigarro pro pai. Ó. E aí tinha fogão de lenha, né? Então eu ia lá no fogão de lenha, que eu morava numa casa. Cigarrinho de palha. Cigarrinho de palha. Ai, 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 Aí ai, ia ai. lá e acendia o cigarro, ele ficava sempre nas atividades e às vezes descansando na rede. E eu ia lá e acendia o cigarro para ele e levava. E fui acendendo o cigarro, fui acendendo e não deu muito tempo, eu vi que eu já estava... Aí eu pensei comigo, esse cigarro não é muito bom, deve ter um melhor, né? Ó. Aí eu comecei a ir nas vendinhas, né? E ver os cigarros lá. Ganhava um dinheirinho. Aí ganhava um dinheirinho da minha madrinha, do meu tio. Em vez de comprar uns docinhos. Comprava um cigarro. Ai, não acredito. Aí não levou muito tempo para me viciar no cigarro. Foi rápido. É muito rápido o vício do cigarro. E agora sim, isso impactou você ali na sua infância, mas depois você foi estruturando a vida, se casou e tal, mas Cigarro. teve impacto na sua vida isso? Teve Você, muito impacto. na família, principalmente? Na família também. Então, aí quando eu vim aqui... Vou pôr um chazinho, você vai falando, eu vou te dar um chazinho, senão você vai falar que eu não tratei bem você aqui, ó. Então, eu vim para aqui, para São Paulo, ainda nova, com 15, 16 anos, porque eu perdi o meu pai. Olha aí. Né? Perdi o meu pai lá. Não me lembro se foi por conta do cigarro, mas com certeza pode ter sido por conta do cigarro. Mas eu não lembro se foi por cigarro, porque eu era bem pequena, não tinha muita noção, né? Não sei se foi por causa do cigarro. Eu perdi ele, aí eu vim morar aqui em São Paulo. E aqui em São Paulo eu comecei a fumar e fumava muito. Eu fumava demais. Eu fumava 2 maços por dia. Olha isso. E eu fumava, e assim, depois meus filhos, eu comecei me casei, né, com o pai dos meus filhos, e comecei a engravidar e fumava na gravidez. Eu fumava menos. Eu não tinha noção que o cigarro, na época que eu fumava, eu não tinha noção que o cigarro fazia mal. E isso trouxe alguma consequência, assim, bem específica? Você falou sobre um filho, uma das gravidezes, a criança nasceu. Nasceu com 20 dias, ele já nasceu com problema no pulmão. O médico falou, ele está com problema no pulmão. E aí logo já desenganou, e 2 dias depois ele já falou que estava na UTI, ele ia morrer, né? Aí eu perdi ele com 20 dias. Amanda, já pensou isso aqui? Com 20 dias a criança... E o impacto disso na mãe, porque até então o vício é solitário, né? Parece que eu estou ali e só estou prejudicando a mim mesmo, mas agora vem uma gravidez, ela fumou a gravidez toda e a criança morre depois de 20 dias. Olha o impacto emocional disso. O luto, né? Shirley, o luto e ficar ali depois pensando como que poderia ter sido, como se fez, mas ela com 11 anos, né? O adulto deveria ter protegido. Né? E antigamente também, talvez, bem a Darleide falou, né, dos dados, né? A indústria sempre trabalhou para dar e depois fez, querendo dar uns antídotos que também não funcionava muito, como não funciona. Sim. Né? É muita força de vontade, né, da pessoa. E os vícios, Amanda, até aproveitando e trazendo esse ponto que você trouxe aí da família e tudo mais, além vamos até dar uma estendida aqui, além desse vício do cigarro, outros vícios, boa parte deles começam dentro de casa mesmo, é isso? Vendo os pais, ou beber, ou fumar, ou até o uso de droga, uma coisa ou outra. É geralmente daí que vem boa parte dessa influência? Porque a criança, ela vai se identificar e ela vai aprender com aquele adulto. Por exemplo, né, pegando um pouco da referência da Shirley, e acende ali para mim, assim como tem com pinga, né? Em alguns lugares, só uma bebidinha não vai dar problema. Mas homem tem que beber, então dá pinga logo cedo. Não, toma uma dose para poder abrir um apetite. Então, a criança às vezes, é um comportamento aprendido, incentivado e às vezes com um valor ou com um princípio total distorcido de um adulto que também está vivendo uma vida emocional distorcida. E mais, né, Amanda, nós precisamos considerar que
a uma cultura que favorecia e que tornava tudo... Uma glamourização. Exato. Era um glamour, você fumar, entrar no avião Exato. e tal, e as pessoas faziam disso. Você Uma lembra época das até achou que era remédio, lembra? Exato. Que era, olha, fume porque é bom para o pulmão. Os médicos, gente, eles prescreviam fumar pra Uma época limpar da o humanidade. pulmão, para limpar o pulmão. Olha Nós isso. estamos falando de, mas como o pai deu exemplo, era todo mundo. O estado de São Paulo foi o precursor no Brasil a promover a lei lei. antifumo. Isso em 2007, mas com efetividade ali 2009, acho que no governo enfim, eu falei agora há pouco o nome dele. Maluf. Maluf, exatamente. Mas a lei antifumo no Brasil, instituída efetivamente, é de 2014. Ou seja, é outro agora. dia. agora 12 anos pouco. atrás. Exato, é muito recente. Então, é da cultura. Essa cultura favorece que nós víssemos casos como este de um bebê que nasce 20 dias depois morre. É nós olharmos para as caixinhas, para os maços de cigarro e tem aquelas figuras horríveis de pessoas morrendo, pessoas em estado terminal, pulmões apodrecidos. E o indivíduo vai lá, compra o maço, olha para a figura e diz... dá em nada, ou todo mundo vai morrer mesmo? Ou todo mundo vai morrer. De um jeito ou de outro. Quer dizer, Fulano tem... fumou até, morreu de outra coisa. E não morreu por causa do cigarro. E a Só galera não tem vai vida. muito O nessa. caso que a gente recebeu aqui, né? Infartos, indisposição, não ter atividade física, pressão alta, né? Tudo isso, os componentes, e a hereditariedade também, de alguém que tem uma saúde já vulnerável e começa a ter o vício, a tendência, né? É isso acelerar todo um processo. E aí, psicologicamente, eu nem consigo imaginar como que a Shirley lidou com isso, né? lidou com isso, porque o luto e tudo mais, e antigamente também não tinha essa instrução toda, né, de que na gravidez não se pode fumar e etc e tal, né, e pegando um pouco desse gancho, quantas crianças também, às vezes, de mulheres que são usuárias de crack e de outras substâncias, que também nascem com problemas de saúde e acabam vindo a óbito. Verdade. Eu vou voltar aqui com a Shirley justamente desse ponto que você citou, Amanda, que me impactou bastante pensar sobre como você lidou com essa experiência dolorosa, Shirley, e o que isso impactou em você para que você pudesse reavaliar sua vida, seus hábitos. Espera aí, eu preciso de uma outra direção. O que aconteceu nesse momento aí? Então, na verdade, quando eu perdi o meu filho, eu ainda não tinha noção que seria o cigarro. Eu achei que Era ficou doente. uma desventura da vida aí. Morreu, não assim, foi muito impactante, mas até ali eu não sabia que era. Aí, quando eu conheci o curso para parar de fumar da Igreja Adventista, aí foi que nas palestras ele falou da gravidez. Shirley, olha só, parece que a produção me avisou aqui no telão, chegou a interação de seu filho. Olha lá, seu filho participando. Ó. A carinha dela. Reforça aí, Jefferson Santos. Você conhece esse camarada aí? Ó? Conhece esse camarada? O Olha lá. sorrisão. Boa tarde. Pode ler, Darlene. Obrigada, pastor. Sou filho da Shirley e vi uma parte do vício da minha mãe. E também vi o vício do meu sogro, que fumava desde os 9 anos de idade. Uau. Nessa história, a Igreja Adventista, com as programações especiais contra o tabaco, ajudou muito a minha mãe a ficar livre desse vício, que traz bastante prejuízo financeiro, psicológico e relacionamento familiar. E Jefferson, agora há pouco eu pensava em ainda somar ao meu comentário o fato de que mesmo com as políticas públicas serem recentes no cuidado ou na atenção aos fumantes e mesmo a proibição, né, de fumar em ambientes públicos, antes disso, as igrejas já eram efetivamente atuantes no combate aos vícios. Há 50 portanto, anos. para além ou anterior a um trabalho público, de políticas públicas, governamentais, com leis que são muito bem-vindas, mas antes o Evangelho de Jesus já chegava para libertar as pessoas de todo o mal, de todo o vício, e o Jefferson citou isso para a gente, né? Muito legal ele Durante participar muitos com a anos, gente. curso Foi de... muito bom, Como surpresa. deixar de fumar. Exato. Uau, e esse curso
trazia muitas pessoas, às vezes em auditórios, nas escolas e ensinando. Gente, sensacional. Muitas e muitas pessoas pararam de fumar por conta desse curso que foram fazendo. E falando em curso, olha só, hoje à noite não perca, tá bom? Às 8 horas aqui na TV Novo Tempo, você acompanha o Livres do Vício. Esse programa aqui tá sensacional. Dr. César Vasconcelos, Dilene Ebinger estarão conduzindo toda essa programação especial. E é claro que também com o que a Darlene comentou um pouquinho antes, aquele estudo, aquele curso através do WhatsApp para você já aprender a se livrar de uma vez dos vícios, seja do cigarro, da bebida, pornografia, como a gente mencionou, jogos e por aí vai, tá bom? Então, acompanhe hoje à noite, 8 horas, aqui na TV Novo Tempo, esse programa que está sensacional. Começa hoje e vai até a próxima sexta-feira, tá bom? Abinal, vamos estudar com a esperança. Programação junto com a gente, tá? Perdão aí, falando, a nossa produtora aqui deu um toquezinho, mas eu fiquei lembrando, estudar com a esperança, direto no WhatsApp. Já vai batendo um papo ali com a Esperança. Sim. E ela, nossa instrutora virtual, especializada agora, treinada pelo César Vasconcelos, uma equipe toda aí de psicólogos ajudando em todas as áreas que a gente está tratando essa semana. Verdade. Mas olha, eu queria ouvir ali, Shirley, a história. Ele falou então que você começou, onde essa libertação de você entender que era algo que fazia mal e o que te fez se libertar do cigarro? Na verdade, eu fiz foi através do curso mesmo, o curso que me alertou. E também quando eu fumava, era assim, era agendado. Todo ano eu tinha pneumonia. Olha isso. Era agendado, todo ano eu tinha pneumonia. E era uma tosse tão grande, eu não dormia à noite, eu só vivia em médico. Eu emagreci. Que pena que eu perdi uma foto, senão eu trazia aqui a foto para... De como você ficou como em consequência. Eu era horrível. Não que eu sou tão... Não, tá joia, tá muito bem. Mas assim, tá muito eu bem. era horrível. Eu me via assim, falava, meu Deus, era eu, sabe? Uma coisa horrível. E assim, através... Que muda o rosto, muda tudo, fica os ressecado. Dedos fica feio, a pele fica feia. Os dentes. O rosto fica deformado quando você fuma, sabe? Fica deformado mesmo. É horrível, é uma coisa, um vício muito horrível. O diferente dos outros também, que é ruim, mas o cigarro também é muito ruim. E do Jefferson aí que ele falou, o Jefferson, ele também teve um problema de saúde, tá? Isso é muitas coisas. Em decorrência também. Ele foi drenado o pulmão com 4 aninhos de idade, ficou 12 dias na UTI por conta de pneumonia, deu água no pulmão. Consequência de quê? Agora que eu sei, que foi consequência que quando eu estava grávida, né? Ele fumava também ele junto. Ele fumou a vida toda. Que bom que, graças a Deus, né? Eu encontrei a igreja, encontrei pessoas que me ajudaram, né, que foi através do curso mesmo e através da minha convenção. E na convenção eu fiz os 5 dias, porque antigamente era 5 como dias parar como de fumar em 5 dias, né? Isso. Então assim, ali eu decidi, porque foi os 5 dias e depois começou um evangelismo emendado, assim. E você tomou a decisão? Bulhon, com o pastor Bulhon. Olha aí. Aí eu peguei esse gancho e comecei a parar de fumar naquela semana, a parar. Só que eu não conseguia, era mais forte do que eu tremia assim, ó, tremia, eu queria fumar, eu queria. Aí eu jogava o cigarro, eu comprava o cigarro, depois jogava, cortava ele todo, jogava. Foi uma luta horrível para parar de fumar, foi muito difícil, muito difícil. Por isso que eu falo, é melhor que não comece. Mas Deus libertou você. Aí Deus me libertou. Aí eu ia batizar, né? Eu tomei os estudos, assim, você sabe, quando é evangelismo, Sim. A gente toma estudo e logo já vai batizar, né? E depois você continua o estudo. Aí o pastor, eu falei, pastor, eu não parei ainda de fumar, não. Ele, então, você não vai batizar. Aí eu falei, eu vou. Aí comecei a estudar a Bíblia e assim, foi assim, uma força orando e força de vontade. Muitas vezes eu chorei de joelho. Para Deus te dar força. Me tira esse vício. E aí depois, quando foi um dia, eu falei, ele não vai, você não é. Eu falei pro cigarro, eu conversei com ele.
você não é mais forte do que o poder de Deus. Então, eu vou deixar de parar. Amém, amém. Parei, e assim, hoje eu vejo pessoas fumando, sabe? Eu fico assim, eu tenho pessoas E o que você diria para essas pessoas que estão até assistindo a gente? É possível parar então? É possível, sim, com certeza é possível parar de fumar se ter força de vontade e fé e oração, né? E procurar também, igual a irmã Darleide estava falando do projeto, né, que vai iniciar hoje à noite, participe, porque com certeza vai parar de fumar sim, mas tem que ter força, muita fé. Né? Ô Shirley, muito bom você estar aqui com a gente hoje e saber que é possível sim. Sim, é possível. Com a ajuda de Deus. Com a ajuda de Deus. E você mudou completamente a sua vida, a sua Mudei. saúde, seus filhos. Sabe, hoje vai ser tratado justamente aí depois no Vida e Saúde, essa é a mesma temática que a gente começou hoje aqui no Entre Família, vai continuar aí no Vida e Saúde, mas olha, também na esperança você vai ver o que é codependência, não é só aquela pessoa que fuma, mas o que acontece com quem está perto. E outros tantos vícios, como você seja você com vício, ou alguém que está perto, codependente de algum dos vícios que a gente possa ter, como se livrar disso, e é o trabalho também da semana especial que a gente está vivendo, Livre dos Vícios, hoje às 20 horas aqui na Novo Tempo, até sexta-feira, segunda a sexta também esse programa especial. Obrigado, Shirley, obrigado por ter vindo aí e a gente dá continuidade aqui ao nosso Vida e Saúde. Daqui a pouco não, agora é o Entre Família. Já misturei tudo aqui, gente. Já estou querendo ir para o Entre Família. Pensei, pronto, vamos chamar a Teru agora com ela, né? É que daqui a pouquinho, gente, nós estamos fazendo uma dobradinha ao vivo. Ao terminar o Entre Família, nós emendamos com Vida e Saúde, ainda com essa temática, pela necessidade, pela urgência, para acompanhar também toda a temática desta semana especial à noite, com a apresentação da Dilene Binder, que vai abrir a palavra de Deus também, pregando a palavra de Deus sobre fé, sobre confiar, sobre se entregar e sobre ser livre, com a participação do Dr. César Vasconcelos, que é um dos que, aliás, é o mentor desse estudo, tem psicólogos envolvidos, mas o psiquiatra César Vasconcelos também estará todas as noites respondendo perguntas, interagindo, tema que é muito urgente e necessário. Então fica com a gente, eu diria que nós estamos numa empreitada. É verdade. Para enfrentar. Eu pensava agora, enquanto ouvia, eu não sei se é algo que tem alguma correção a ser feita, porque eu estou pensando aqui ao vivo. A impressão que dá é que alguém sob um espírito maligno é muito mais facilmente liberto pelo poder de Deus, que diz para o demônio, sai, como ele disse, daquele homem endemoniado, e jogou toda aquela legião de demônios nos porcos, nos animais que estavam ali por perto. Mas parece que o vício, como envolve a nossa natureza, como envolve a nossa decisão, como envolve a nossa decisão e vontade, parece ser algo assim muito mais ferrenho. E eu te ouvia falar sobre como foi difícil, como ela chorava, como ela brigava, como ela insistia, porque tem essa vontade humana do livre-arbítrio que entra para jogo. E então, com o poder de Deus, é assim, a mão divina segurando a nossa mão. Mas nós precisamos entrar nessa experiência com Deus, assim, sabe? Era nesse sentido que eu pensava. Quando envolve a nossa vontade, o nosso querer e a nossa entrega, parece que é muito mais bruta a luta, mas o agir de Deus é o mesmo. E quando Ele vê o seu desejo ardendo, Ele vai lá e diz, filha, estás livre de todo o mal. Que grande bênção, hein? Não é? Porque além do envolvimento emocional, é pecado. Todo vício é pecado. E o pecado só é curado, entende? Através do poder de Deus, né, Darleide? Que liberta. Liberta. Nós vamos para o intervalo, na volta continuamos por aqui pensando em você, pensando em ajudar você. E o curso que nós estamos oferecendo não é somente para o viciado, não, é para os familiares também. É isso, porque os familiares precisam aprender também a lidar com essa pessoa que está viciada. E às vezes, quando essa pessoa que está viciada está conseguindo se livrar, às vezes esse codependente, que é quem está ali auxiliando, ajudando a pessoa a sair do processo ou algo do tipo, ela pode acabar sabotando em algum momento e fazendo com que o viciado volte. Já pensou nisso? Você querendo ajudar, acaba atrapalhando? Uau! Então é para você também que está aí junto com essa pessoa, ajudá-lo a sair e acabar não sabotando, querendo ajudar também, tá bom? Fica com a gente.
Aprenda mais através desse estudo com a Esperança, 1298182000062, tá bom? Esse é o WhatsApp, tá aparecendo aí na sua tela. Manda mensagem agora, o legal é que é personalizada, viu, Darleide? Não é pra todo mundo, é pra você. Não, é pra você. E outra, é sigiloso. Seu vício, por exemplo, é relacionado à pornografia. Uau, eu não gosto de me expor com isso e tal. É sigiloso, manda mensagem e ela vai te fazer vai te conduzir a alguns pontos ali para que ele seja personalizado, você fazer no melhor horário, enfim, é tudo bem estudado e bem direcionado para te ajudar a libertar realmente dos vícios aí, tá bom? Sejam quais forem. Fechou? 12981 82000062. Fechou? Intervalo rapidinho, já estamos de volta. Vamos lá, de volta aqui no Entre Família, já trazendo o momento que a gente chama de Na Prática, como se livrar, se libertar do vício do cigarro. É claro, a gente vai trazendo aqui algumas dicas, passo a passo, mas lembrando, não perca hoje à noite às 20 horas aqui na TV Novo Tempo, o programa Livre do Vício, tá bom? E olha só, a gente começa a trazer aqui agora, tem uma codependente, acredito que seja isso, né? Uma codependente e algumas situações em volta. Codependente pode ser uma filha, uma esposa, ou quem sabe um marido, né? E por aí vai. E aí a gente vai tirando aqui, ó, esses pontos, os cigarros da vida dessa pessoa e vão aparecendo aqui algumas situações para poder resolver isso. Então, tirou o cigarro, faz o quê? Começa a vir aquela ansiedade, talvez, é isso, para ajudar a reduzir essa vontade. Então, respirar profundamente. Porque o vício, ele gera aquela ansiedade, como foi você ou foi a Shirley comentou? A Shirley, né, que começou Quando a parou, né? Ali era na crise de abstinência. Na crise de Aí, na crise de abstinência, né? abstinência. Embora pareça que não, mas as pesquisas apontam isso, é um fato das pessoas que relatam que a abstinência de cigarro da nicotina é a pior de todas. Uau. Porque ela está ligada a hábitos diários. Eu acordo, tomo café e fumo. Então, você está com o seu corpo Impregnado de E nicotina. aí você já acorda outras. fumando e fazendo um café e já fuma outro. Então, na crise de abstinência, deu algum sintoma, está tentando parar de fumar, ou pelo menos espaçar, é o que eu passo muitas vezes para os pacientes, inclusive. Vamos fazer um teste, espaça pelo menos o tempo para ir diminuindo até que você cesse. Então, o respirar fundo, todo esse exercício para pensar antes de agir, porque o vício é isso. Primeiro é o meu desejo, meu impulso, depois eu penso. Então, quando você está no tratamento e fazendo abstinência, primeiro eu penso, deu a vontade, veio o desejo. Opa, penso, uso uma técnica ali de respiração, se distrai, passou. Então não tem desculpa, Darlene, então não tem essa, como eu tinha comentado até um pouquinho antes ali no bloco anterior, essa escalonada aí quanto aos vícios, de que o cigarro talvez seja, exemplo, um pouco mais fácil do que a bebida alcoólica. Então ele é o pior. Ele é considerado o mais tenso, o mais difícil, né, de você parar, de você tratar os sintomas de abstinência. Mas ele é tal qual quanto todas as outras drogas. E eu acho que vale mencionar o que você pontuou, ainda que rapidamente, a respeito da casadinha que há entre cigarro e café. Cigarro, como nós dizíamos anteriormente, é algo que é mais recente do que a gente pensa ter ao menos uma lei proibindo o uso dele publicamente, né, em restaurantes, etc. Mas o cigarro nós relevamos por ser muito popular o consumo dele no Brasil e no mundo, mas vale dizer, ainda que você entre em desespero, mas café também é droga, acessa imediatamente o sistema nervoso central. Então, se você tem uma dobradinha, café e cigarro, porque de fato andam bem juntos, imagina o dano, vai assim ao cubo elevado o dano que causa cigarro e café juntos. Eu sei que você deve estar me ouvindo aí dizendo assim, mas meu cafezinho... Mas é droguinha, meu amor. Minha mãe toma 1 xícara de café por dia. No dia que ela não toma por alguma situação, ela tem uma terrível dor de cabeça. Isso é dependência química. De um pouquinho de café durante o dia ou de 3 ou 10 xícaras ao longo do dia é droga. Isso é reconhecido por todos os especialistas em saúde. Por mais que diga assim, não, toma ali até umas 3 da tarde para ver se você consegue dormir. Repito, fecha aqui comigo de novo só para dizer isso. É droga e nós precisamos
quem usa café precisa de libertação também, como outras drogas comumente usadas no dia a dia, mas a gente vai relevando. Obrigado, Arleide. Vamos lá, mais um ponto aqui, ó. Tirou o cigarro. Ótima consideração, viu, Arleide? A diretora soprou aqui. Ó, beba água ou mastigar algo leve. Beber aguinha, talvez um cubinho de gelo, já ouvi falar, colocar na boca. Porque ele dá uma baixada na ansiedade, né? Então, durante o processo de abstinência, esse cérebro vai ficar trabalhando no sistema de recompensa. Eu preciso de alguma coisa, né? Todas as vezes que a gente vai extinguir um vício de alguém, a gente precisa, junto com esse paciente, colocar alguma outra atividade prazerosa que estimule tanto quanto a dopamina que é liberada através do uso de droga. Mas a gente vai para endorfina e dopamina boa, para exercícios físicos, para caminhada, para leitura, a gente vai para algo saudável. Então, o beber água ou mastigar algo leve na hora da fissura, que é a vontade, né, que as pessoas ficam, que é o levar algo à boca. Então, você vai levar algo que vai te trazer satisfação. Uma cenourinha, já ouvi dizer também, né? Palitos de cenoura, vai mastigando, que não seja nicotina. Já ouvi até que é funcional também usar, sei lá, cenourinha, como você está dizendo, Cenoura. assim, entre os dedos, porque até o hábito de ter algo entre os dedos... Condicionamento, a mente ficou Exatamente. condicionada. Isso. Tem gente que fumou há 40 anos atrás e ainda põe a mão no bolso para aquele sentimento de que está procurando alguma coisa. Então, você vê como é que marca profundamente a pessoa. Porque eu já ouvi relatos que assim, Amanda, eu me sinto segura ou seguro na hora em que eu estou usando, quando eu estou com a sensação de que eu tenho algo aqui. Eu estou me amparando em alguma coisa. Então, eu tenho um desconforto psicológico e emocional, tem algo que me concretiza esse desconforto, que eu coloco a minha expectativa que isso vai resolver o meu problema, mesmo que seja em poucos minutos. Só que esses poucos minutos vai te levar a longos anos de prejuízo. É isso que as pessoas precisam ter em mente. É algo que 5, 7 minutos vai me deixar, entre aspas, aliviado, mas ela vai custar a sua vida inteira para que você possa lidar com os danos daquilo. Uau. Vamos lá, mais um aqui então. Mudar de ambiente. Puxa, algo Muito importante. muito importante também, né? O ambiente pode ser o quê? Dentro de casa mesmo ou ambiente externo? Trabalho, faculdade, restaurantes. Então, nesse processo, né, de fazer abstinência, que é ficar sem uso, evitar o que a gente fala nos grupos de NA e AA. Evite hábitos, lugares e pessoas. Se eu estou tentando extinguir um comportamento, eu preciso evitar em ir a lugares em que isso é muito comum. Então, se eu quero parar de fumar, eu preciso evitar em ambientes que eu sei que vai ter muito cigarro. Então, eu preciso mudar de ambientes para lugares mais saudáveis. Vai para academia, vai fazer uma caminhada ao ar livre, não sei, mas precisa mudar, que é a força de vontade, é escolha. Eu preciso escolher fazer algo bom. Com isso, eu terei que fechar algumas portas e decidir o que vai ser importante para mim daqui para frente. Então, mudar de ambiente, automaticamente, você vai abandonar pessoas. Porque lá na roda de conversa vai ter todo mundo conversando e interagindo. Mas essa interação vai te custar, às vezes, a sua saúde e, às vezes, até a morte. É verdade. Isso está ligado até mesmo ao pecado, né, pastor? Amigo. Se esse ambiente te faz pecar, sai dele, né? Se isso te faz pecar, se afasta. Se aquela conversa te faz pecar, se afasta. E por aí vai também. Tem porque... até na Bíblia algumas hipérboles, né? Se alguma coisa te faz pecar, se é o teu olho, se é a tua mão. Jesus foi, ele usou uma hipérbole, né? Radical em alguma... Corta a sua mão, o seu braço, não no sentido literal que ele está dizendo ali, mas ele falando o quê? Aquilo que coloca em risco a sua vida, você tem que se afastar daquilo. Sim. Então, acho que pega aí um contexto só para a gente refletir junto aí. Verdade. Mas Então, vamos lá pro literal, cortar o braço. Não, é isso aí. Mais, viu? Não é isso que Jesus está querendo dizer, A passagem não diz isso. Não diz isso, por favor. Vamos lá, mais um aqui então, ó. Fazer um movimento físico, a gente já falou sobre esse, né? Mesmo sendo alguma atividade rápida, academia, caminhada, leve, enfim. Distraia a mente. Algumas distrações, quem sabe até... Tirar o foco do beber. Tira o foco, né? Beber, desculpa. Também. Fumar também, né? Beber, fumar. Tirar Às vezes... o foco, não ficar ali, eu quero cigarro. Eu quero cigarro, preciso sair para fumar. Opa, pera. O meu pensamento e a minha mente não podem me dominar.
eu preciso dominar, eu estou entendendo o que está acontecendo, eu estou em crise de abstinência, então espera, eu vou tirar o foco, porque seu foco ele aumenta, então eu me distraindo, ligando para alguém, levantando, fazendo um alongamento, alguma coisa, é distrair. É igual o Você foco da ansiedade, desvia. né? Quando você vê que tá vindo ali aquela ansiedade forte, o pânico, alguma coisa, opa, preciso distrair a mente, pega o celular, liga para alguém. Liga para alguém. Né? Liga para a alguém. esperança, liga para a Liga pra esperança, esperança, liga manda para a um esperança zap, ali no né, WhatsApp pastora? e já começa a estudar com a esperança. Olha aí, A hora olha que aí. distrair a mente, já distrai junto com a esperança, que opa, a esperança me ajuda. E ó, Verdade, hein? Isso aí, boa. 12982000062. Agora, você que está assistindo a gente, ai, como ela falou, bateu aquela fissura para fumar, puxar o cigarrinho, já foi até com a mão ali, quem sabe, ou no bolso, tinha gente que colocava aqui no ombro, assim, né, a carteirinha de cigarro, o maço, enfim, ou no carro. Esquece, pega o telefone, pega o celular e manda mensagem agora para a Esperança 12982000062 e aí é só você colocar ali, ó, livre do vício. 3 palavrinhas, livre do vício. Mandou essa mensagem lá para a Esperança, ela já vai automaticamente te responder e aí trazer algumas perguntas simples para direcionar, né, qual vício você tem intenção de abandonar e aí você já vai ter esse material direcionado para você, personalizado, direto aí para a sua necessidade e lembrando que é de forma sigilosa, tá bom? E hoje às 8 da noite você acompanha aqui na TV Novo Tempo. E gratuita. Junto com a gente. Gratuita, verdade, de graça, gente. Não paga para você ter acesso à esperança. Vamos lá, último aqui então. Pá, se livrando de mais um. Lembrar o motivo para parar. Parar. Boa, motivo para parar é o quê? Como bem trouxe a Shirley aqui, né? Os filhos, depois que ela foi entendendo que ela havia inconscientemente causado alguns problemas ali, e aí ela vai entendendo que é por conta dos filhos, é por conta da primeiro a nossa saúde, mas se a gente não está pensando muito na gente, vamos pensar nos outros à nossa volta e Deus vai ajudando a clarear um pouquinho mais. Sempre, né? a questão dos vícios, é muito importante a gente lembrar que sempre vai partir da própria pessoa, ela precisa virar essa chave. Por que é muito difícil tratar uso de dependências ou de vícios em adolescentes? Eles não têm um repertório adulto, porque eles não perderam nada. Eles não viu uma consequência ainda imediata chegando. Tem lá a ressaca, brigou na rua, mas isso eles ainda contam como vantagens. Verdade. Glamoriza. Glamoriza, e aí... Então, só que na vida adulta, você precisa aprender a fazer escolhas. Né? Você escravizado, você não ir viajar, você não passear, não ficar ali 2, 3 horas num ambiente, num cinema. Você sai do meio do filme para ir fumar, né? Você abrir mão de coisas realmente prazerosas e duradouras, porque existem memórias, situações que não vai voltar mais. Com alguém, com um ente querido, com uma conversa à mesa que está ali distraída, tem que sair para fumar, que não posso passar 20 minutos, meia hora. Então, o quanto isso é impactante, então é preciso virar essa chave em todos os tipos de vícios. Aonde eu estou querendo chegar, né? Avaliar quantas coisas eu perdi, quantas coisas eu deixei de viver, importantes, e que eu não tenho memória porque eu me ausentei. Porque, por exemplo, é horrível o cheiro do cigarro. E você fica ali passivamente fumando junto. Então, a pessoa precisa ter esses níveis de consciência de que, opa, mas eu já fumei há 30 anos e se eu parar de fumar, eu já ouvi, se eu parar de fumar, agora que eu morro, porque aí vai surgir todos os problemas. Quando você disse assim, às vezes se ausentar para fumar, o viciado, na verdade, ele se ausenta da vida. Outro dia eu vi a entrevista de um artista secular e ele dizia de como ele foi radical em parar de usar drogas. Porque ele, num dado momento, ele quis experimentar a radicalidade da realidade. Ele diz, eu quero conhecer as minhas angústias, eu quero conhecer os meus medos. Eu sempre fugi, começou a usar drogas muito cedo, eu sempre fugi. Do que você está fugindo também? Do que nós estamos fugindo quando nós nos viciamos, nos drogamos, seja de maneira que for?
O que é que está acontecendo? Porque esse é o grande dano. A gente falava de Jesus ter dito, olha, se o olho te faz pecar, arranca. Se a mão, você diz, é radical, e é de fato um exemplo radical de como ele está dizendo que é necessário haver um enfrentamento ao pecado. Então, nós estamos convidando você a fazer o enfrentamento da realidade, do pecado, do mal, e o mais belo de tudo, não é outra coisa senão a graça de Deus disponível para te fazer viver de verdade, apesar dos nossos medos, das nossas mazelas, dos monstros que nos carregam. Como é que é viver de verdade? Nós estamos convidando você para estudar, para entrar em contato com a realidade das emoções, dos sentimentos, dos pensamentos, mas, sobretudo, entrar em contato com a graça maravilhosa que liberta você de todo vício, de todo mal e de todo pecado. Amém. Gente, daqui a pouco o Entre Família volta. Depois dos intervalos, nós vamos ter as interações e você segue com a gente daqui a pouco, depois do intervalo. Vamos lá. E a gente Olha só aí. conversando aqui, comendo um negocinho também. A gente comenta, A gente- Não, a gente rapidão. acabou com o conversando e eu lanchinho, comendo acabou com o um negocinho ali. Bom, bom demais. Vamos lá para interações hoje. Vamos. Beleza. E a Kátia Lourenço, o que ela diz? Ela diz assim, boa tarde, Entre Família. Opa, boa tarde. Assistindo ao programa, eu lembrei da mãe de uma amiga que fuma desde a adolescência, já é idosa e tem problemas sérios de saúde causados pelo cigarro, mas não consegue parar de fumar porque acontece isso, Amanda. E os idosos, chega uma hora que eles dizem assim, eu não consigo mais. O que acontece com os idosos? Pobrezinha, tá ali apavorada, o celular dela falando um negócio ali, chamando. A Amiga, é ao Siri. vivo esse mesmo. O celular é uma Tava extensão mandando da o mãe link, da amiga. Tava mandando o link do programa. Exato. Tá tudo Dá bem. pra quem não tem quer. problema Pra gente nenhum. até mandar um beijo. Pois. Pra quem quer mandar o link, pode mandar um beijo também. Pra minha família. Pra família toda da Amanda, ó. Beijo, família da Amanda. Lá Olha de o grupo aí, ó. Ubatuba, maravilhosa. O Os batom. idosos, dependência nos idosos. Tem um peso maior? Eu não acho que tenha um peso maior, mas é que os idosos, eles têm essa fala muito... É como se eles estivessem já na finitude, sabe? Eu já estou indo embora. Eu não vou mexer com isso mais. Já que eu vivi assim a vida inteira, vamos deixar para lá. Não tem mais perspectiva de vida. Eu tenho uma tia que a gente briga com ela dia e noite e dia. Ah, não vou parar nada. Tia, pelo menos, em vez de você fumar um maço, fume 5. Ah, tá bom. 5 o quê? Maços? Cigarro. Não, 5 cigarros. Não, desculpa. Né, tipo assim, vai tentando diminuir. Não vai, né? Porque é isso. A expectativa de vida não tá como era quando jovem. Né? A gente... E às vezes pensa, é o prazer que eu Vivi a tenho. vida. É Assim, isso. ó, O prazer que eu tenho, né? Ah, já tô no final da vida, não tenho nada. É isso. É o Vivi a prazer vida que eu tenho, inteira acho assim, isso. vou ficar desse jeito mesmo, eu tô feliz desse jeito. É o prazer. Né? A questão dos vícios é nunca querer abandonar este prazer imediato, essa solução imediata. E aí, essa questão de você acende um atrás do outro, é não dar conta realmente do desconforto, é não dar conta. E até porque o cigarro, a nicotina, ela já dominou por completo. Então, a bomba que isso é no organismo, é só da pessoa pensar em, eu vou ter que ir para tal lugar, mas pode fumar? É, Quantas horas de viagem? É tantas, mas pode parar para fumar? exato. E como é que você faz quando é em avião? A vida parece que fica pautada só em cima disso. Mas Tem gente que gente não do céu. viaja porque não dá pra Isso. fumar, Porque não dá pra fumar. no avião. Tem gente que não vai se deslocar porque não dá tempo de fumar. Um Isso passeio não é gostoso. Vida, meus Não, realmente. amores. Vamos fazer o curso? Lado com a Esperança, 982000062. Vamos estudar juntos, vamos nos livrar Ó, de todos os vícios. Tem mais E uma. até dando uma... Para entender, deixa eu trazer direto com a especialista. Não vou nem no Google aqui, ó. Não. O Google vai que traz alguma coisa que não é o correto. A nicotina, né? A inteligência artificial, meu rei. Não confie 100% nesses negócios aí não, viu? A nicotina, até a gente falando disso, né? Ela fica por quanto tempo, mais ou menos, na corrente sanguínea? Você sabe mais ou menos? Olha, eu acho que Será que tá alguém certo isso? que fumou a vida toda Tá impregnado. está impregnado, não sai. Mas Principalmente pulmão. Mas o efeito dela deve ter algumas horas. É tanto que o indivíduo 3 a precisa 4 fumar de dias novo. é que diz, ó. Fumar de Na novo. urina ela ainda aparece, em 3 a 4 dias ela aparece. Mas cerca de 2 a 3 horas, ó, a nicotina ela permanece no sangue por um curto período de 2 a 3 horas. Aí por isso a necessidade De fumar de novo. mais e mais e Mas- mais, Mas né? imagina na isso corrente ao longo sanguínea... da vida. é que nós estamos falando da nicotina, mas tem o alcatrão que É fica nos verdade. dentes, Sim. daí dá Verdade. esse gosto. Então, alguns falam que até 2 anos, Abinal, Uhum. de
de 2, 3 meses a 2 anos, Depois que dependendo para, de passou. isso. Depois que você para de fumar, os primeiros 3 meses são os mais difíceis, mas até 2 anos, dependendo do quanto você fumou, o corpo ainda está se readequando a viver sem aquelas drogas. Então vai com paciência, é possível sim, em nome de Jesus você vai conseguir. Amém. Vamos para mais uma interação aí, gente? Vamos. Fernanda Regina, por que algumas pessoas têm facilidade de largar o cigarro e outras não? Meu pai, por exemplo, um dia olhou para o cigarro e disse, a partir de hoje eu não fumo mais. E de fato parou, graças a Deus. Hoje ele tem pavor de cigarro, apesar de ter passado anos fumando. Meu avô também, um dia ele caiu do cavalo embriagado. Resoluto. Pastor, meu avô caiu do cavalo embriagado, ficou com tanta raiva do cavalo que derrubou. Tadinho que do ele cavalo. caiu, que ele disse, nunca mais eu bebo. Eu cheguei dizendo de Morreu da com cavalo. 103 anos. Como anda Graças a Deus o cavalo sobreviveu. O cavalo pôs juízo na cabeça dele. Foi. Deu tombo nele na hora Teve o certa. lance Mas os meus pais foram mula assim. Ó. Meus pais pararam de fumar sim. O meu irmão devia ter, sei lá, uns 5 anos. A gente morava, eles moram nesse lugar até hoje. E fumavam dentro de casa, 2 maços de cigarro durante o dia, os 2. E aí o meu irmão um dia falou assim, gente, tá muito fedido e não conseguia chegar muito perto para beijar tudo. Ah, está fedido. E aí eles olharam, o João Pedro falou isso e aí impactou eles. Ai, nossa, vocês estão fedidos, olha, eu não, tá ruim aqui. E aí meu pai e minha mãe olhou e falou assim, vamos parar de fumar. Deus usou a criança. Foi. No dia Foi o chamado. seguinte, o meu irmão tem 29 anos hoje. O João Pedro devia ter uns 5 anos, por aí, então, assim, 30 e tem poucos. 20 e poucos anos e eles nunca mais fumaram. Assim, no dia seguinte, não vamos fumar mais. Jogou o maço, os 2, não vamos fumar mais e até hoje, nunca mais. Olha aí. Nunca mais. Olha aí, de bala Agora, não com a por que que jumenta, ao alguns- cavalo e as A crianças, né? determinação. A determinação. A determinação. A questão, até porque também, depois eles foram para Jesus, né? Teve todo um processo. Mas a questão de que, pera, o meu filho, né? Veio a criança, isso mesmo que até o pastor falou, né? O seu filho não querer vir te abraçar e poxa, e aí? Você interage como com uma criança? Aí é a questão do fumo passivo, né? O quanto isso prejudica mesmo. Mas é a determinação. Né, todos os vícios vai passar por esse crivo. Eu preciso parar porque isso não está legal. Não é só eu que, né, eu não sou sozinho no mundo. Existem outras pessoas que sofrem o malefício disso. Então, é aquela virada de chave e determinar e estar disposto a passar por todos os sintomas de abstinência, qualquer E substância. até nos índices de pessoas que abandonam, seja o vício do cigarro, da bebida ou outras drogas também, a questão religiosa de quem volta a beber ou a fumar, de quem abandona de vez, acho que é muito alto esse índice também, né, pastor e Amanda, de pessoas que, para largar o vício das drogas ou tal, se apegar a Deus. Se não se apega a Deus, enfim, a comunidade religiosa e tal, é mais difícil de abandonar esse vício. A gente falava que antes do intervalo, ou no intervalo, melhor dizendo, que todo vício esconde uma dor. E aí você, quando entende que Deus é maior do que todas as suas dores e Ele é que dá poder para todo e qualquer vício que a gente precisa vencer, as coisas ficam diferentes. Me parece que tem até mais uma interação justamente de alguém que a gente vai precisar lembrar ela, que dá para ela estudar. Vamos ver aqui, ó, com a Esperança, vamos ver. Anônimo. Olá, esse tema sobre cigarros e vícios me interessa. Estou tentando parar já faz algum tempo e agora decidi parar de vez, até mesmo com o álcool e outros vícios. Uau. Olha, Deus sabe quem você é. Só digita aí rapidinho, tá aí aparecendo na sua tela de novo o GC aí, nós vamos te ajudar. Vamos lá, começa agora, a Esperança tem que ir até você. O 0 não é o operador, é o 12, direto o WhatsApp da Esperança. Salva aí. 98-200-0062. A Esperança já dá um abraço em você aí e começa
a estudar com você. É isso. Verdade. E já pensou que como a Shirley, um dia você, anônimo, não sei se homem, mulher, um dia tá aqui com a gente contando como você se livrou desse vício Uau. nesta semana, juntos aqui com a gente? Quem sabe um dia, hein? Põe isso no seu coração, que Deus te abençoe. Verdade. 982-000062. Persista. Por mais que se em algum momento vier recaída, sei lá, alguma coisa, persista, Exato. não desista. A Esperança, nossa instrutora bíblica virtual, está aí para poder te ajudar. E não apenas ela, a instrutora virtual, porque tem várias outras pessoas. Quando a gente fala assim, às vezes, né? A instrutora virtual parece algo mais frio, mas não. Tem toda uma equipe por trás, pastores, psicólogos, várias outras pessoas, psiquiatras, para poder te ajudar, tá bom? Por mais que seja, algo sigiloso, é algo que a gente vai manter o sigilo de tudo, mas tem pessoas ali que se em algum momento você disser, eu preciso falar com um profissional, eu preciso falar com alguém, ela já vai te direcionar e você vai ter todo esse apoio aí também, suporte, tá bom? Lembre-se disso. E o fato de querer, né, gente? Eu quero. E aí faz toda a diferença. Faz toda a diferença. E justamente uma passagem bíblica linda sobre isso. Eu que opero em vocês tanto o querer como o realizar. Ah, isso é lindo. E o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza, não na nossa força. Reconhecendo que você precisa dele, está aí o caminho. É aquilo que ele precisa para começar na sua vida, com toda certeza. Amém. Isso é lindo demais. Mais alguma, Mai? Mais? Opa, vamos lá, tem mais Olha, um o aí. pessoal tá animado. Lá em minha família, graças a Deus, não tem vício em cigarro, mas tive contato com a família de uma amiga onde os pais fumam muito. É muito triste ver as pessoas com quem eu brincava e se afundando nesse vício. Mesmo os pais falando para não seguir por esse caminho. Mas o exemplo dos pais fala muito mais como os filhos vão seguir as suas vidas. Então, pais viciados dizem aos filhos não fumem, mas o exemplo e a genética a gente também não pode desprezar. A genética não vai ser o fator fundamental e absoluto, mas tem um certo peso também na tendência à prática de vícios também, não é? Sim, sim. E essa pessoa até falando aqui, né, que é tão triste ver amigos, pessoas com quem cresceu tendo a vida ladeira abaixo, né, por conta de um vício e tal. Semana passada a gente foi tomar um açaizinho, eu, a Eliane e o Nossa, de Samuel. novo, pastor, Oi, açaí. É o açaí. Não falei? Rapaz, Nós vamos cuidar e desse fica vício no dele. Não, ele Esse fica é no vício. caminho de Vamos casa. cuidar desse Você vício aí. acredita? Fica no caminho de casa e toda vez que eu passo ali bem em frente, O cara aí já eu dá oi venho pra com você. vontade de tomar um açaí. Aí às vezes eu paro, né? Aí, às vezes a Eliane, não, a gente vai pra casa. Eu falei, tá bom. Mas olha só, rapidinho aqui, a gente foi lá tomar um açaizinho, vai ter isso é período do almoço mais ou menos, crianças, adolescentes ali sentados ali por perto, meio escondidinhos, mas fumando uma erva, né, uma maconha. E aí todos ali dando risada, tal, aquela coisa, acabaram de sair da escola. Aí aproveitei para conversar com meu filho, né, sobre alguns tipos de amizades e tal, e para trazer algumas das amizades que eu tinha antigamente de pessoas, amizades sim, colegas, né, de escola que usava droga, não sei o quê, o final deles, trágico demais. São raras as exceções daqueles que realmente tomam juízo, e até comentei para o meu filho, aqueles que conseguiram sair, foi com a ajuda de Deus, porque se tornaram cristãos, conheceram a verdade e foram libertos. E daí vem, né? E a caminhada é bem longa, porque É o parar longa. de usar é o primeiro passo. Querer parar é o primeiro passo, parar é o segundo, mas a luta contra este desejo, este domínio, que é por isso que a gente fala adicção, né? Ele vem de fora, você está adicionando um comportamento destrutivo. Você está trazendo para a tua vida algo, você escolheu trazer. Mesmo que de forma inconsciente, por dores e etc e tal, vulnerabilidade emocional, mas tirar algo que te trouxe prazer e que você se relacionou no prazer e na dor, né? É bem ambíguo isso, mas a trajetória até você realmente olhar e falar estou liberto, é muito empenho, é muito Deus, é muita força de vontade, porque não é fácil. Porque é um desejo do qual você viveu, né? É desejo. Isso é do ser humano, isso é nato, né? E aí lutar contra isso realmente é só com o nosso poder soberano. Verdade. Obrigado, viu, Amanda? Obrigado demais aí pelo Obrigada. seu momento com a gente aqui. Que Deus continue usando o seu trabalho para abençoar muita gente. E Deus abençoe sua família também. Amém, obrigada. Gente, nós estamos chegando ao final de mais um programa. E hoje eu fiquei bastante reflexivo com tudo que a gente conversou. E veio um verso à mente que eu gostaria de repartir com você. Se você tem a sua Bíblia aí, abre em 1 Coríntios, capítulo 6, o verso 12. Olha que interessante aqui nas palavras de Paulo.
todas as coisas me são lícitas. Ou seja, você tem livre-arbítrio, faz o que você quiser na sua vida, mas nem todas convêm. Essa vírgulazinha seguida, ó, você tem liberdade de fazer o que você quiser na sua vida, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Sabe, gente, é interessante como existe uma guerra no mundo espiritual. Realmente, Deus e Satanás estão guerreando pelo quê? Pelo domínio na sua mente. Deus, ele não vem na dominação para impor o seu domínio, ele vem amando você e te livrando de tudo aquilo que é ruim. Satanás quer aquilo que te aprisiona. E essa tensão entre esses dois mundos estão dentro da gente em todas as escolhas da nossa vida. Mas olha só, problemas financeiros, problemas de relacionamento, o que um vício vai drenando da sua vida? O que você vê nas pessoas que estão ao seu redor que tiveram a vida dominada por algo terrível? Seja aí a aposta, perdendo a vida com o jogo, seja a pornografia, perdendo um casamento por causa da pornografia, perdendo um relacionamento de amizade porque você não tem controle sobre os vícios da sua vida, a bebida, o fumo, enfim, tudo aquilo que estraga, deteriora, quebra a sua vida. Deus está dizendo hoje para você que você não deve ser aquele que viva dominado por coisa alguma. Aliás, Ele quer reinar na sua vida e o poder dele pode te libertar de tudo aquilo que possa estar te escravizando. Por isso o nosso convite dessa semana para você estar livre do vício. Porque o vício não é o algo que está te deixando saudável, não é a vida que Deus gostaria que você escolhesse para você. Ele veio para te libertar do poder do pecado e de qualquer vício que esteja te dominando. Em nome de Jesus hoje, diga que quem vai governar a sua vida é Ele, nenhum dos vícios que você possa ter ou alguém que você conheça. Vamos lá? Vamos continuar nas mãos do Senhor. Deus abençoe você. Amém. Amém. Amanhã a gente está de volta por aqui no seu Entre Família, trazendo mais um assunto bom demais para a gente conversar, mas quero agradecer aos Anjos da Esperança, que nesse mês de maio fizeram a diferença, né? Obrigado pelas doações nesse mês de aniversário do Anjos e vamos seguindo com os projetos aí, com a graça de Deus, abreviando a volta de Jesus. Beijo, meus amores. Vem aí Vida e Saúde às 8 da noite. Ó, encontro marcado aqui para falarmos sobre vícios.